Pegou? Parabéns. Então, nós vamos orar. Nós vamos pedir a Jesus, o governador do orbe, nossa luz maior na nossa região universal, para que abençoe este momento que nós, de uma forma bastante especial, por esforços, reunimos os nossos melhores sentimentos para aqui estar e congregar com essas pessoas, com esses irmãos, nessa plataforma digital, com o objetivo de disseminar o código que o nosso querido Allan Kardec, em tempos anteriores, nos deu o privilégio dele decodificado nos dias de hoje, podemos assimilar esse código e de uma forma bastante simples podermos desenvolver felicidade nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas formas de expressão existencial. E desta forma, rogamos de ti, Senhor Jesus, e da espiritualidade amiga, nesta noite, em nome de André Luiz e equipe, que o nosso companheiro Natan seja assistido de uma forma bastante especial, para que os conceitos que ele irá administrar sejam para nós sementes, aonde esperamos, num tempo muito breve, a eclosão desse material para a nossa felicidade. Que assim seja, graças a Deus. Bem, Natan, todos nós conhecemos ele, mas eu gostaria de falar assim, poucas coisas, mas que eu julgo importante. Eu lembro de Natan, jovenzinho, vocês lembram disso, tocando violão. Era um jovem que tocava violão e que agora ele optou por estudos mais amplos e mais profundos da nossa doutrina. E de uma forma assim bastante satisfatória. Eu que acompanho o desenvolvimento de, da divulgação da doutrina espírita em muitas cidades, tá, gente? Daqui até Salvador. Eu posso dizer que Natan é um referencial. Então, Natan, que você nos traga todo o potencial que eu tenho certeza que você refletiu e agora vai disseminar para os infantáveis. Beleza? É com você. Boa noite, pessoal. Boa noite, todo mundo. Vocês estão me escutando bem? Boa noite. É uma alegria Boa muito noite. grande estar aqui com vocês. Ver algumas carinhas aí conhecidas, para não dizer muitas. Acho que a maioria das pessoas que está aqui eu conheço de vários lugares diferentes, de várias épocas diferentes. Então é muito bom estar aqui com vocês. A maioria já me conhece um pouco, conhece as minhas metodologias extravagantes. E além de agradecer muito aos organizadores daqui, reconhecendo que, tirando a parte do franzino e da tentativa de estudar, o resto que Anderson falou, ele deve ter confundido a personagem. Mas pelo menos quanto a essas duas questões, elas são verdadeiras, né? A gente é franzino, né? Não come muito, né? Aí fica desse jeito. Fica tentando se alimentar de luz para ver se evolui, mas não dá certo desse jeito, não. Mas a gente tenta estudar um pouco, a gente tenta refletir, porque nós reconhecemos a nossa necessidade de
de conduzir esse processo. A nossa necessidade de recolher recursos espirituais para que através do recolhimento desses recursos espirituais a gente fique bem diante dos embates da vida. Então, nada do que eu vou trazer hoje eu preparei para palestra, porque eu tenho uma política que eu não preparo palestra. Primeiro porque eu não sei da palestra, já morreu aí, né? Então a gente discute, conversa. O pessoal que já tem mais contato comigo aí, eu conto com vocês para também ajudar o pessoal a puxar. Então, Dona Ivaninha, Dona Patrícia, seu Anderson, seu Fernando e etc. Dona Sônia também, já me conhece há bastante tempo, sabe que eu gosto que a gente participe, que a gente escuta. Eu até discuti com o Fernando se precisaria ser uma exposição mais assim, ou se poderia ser um bate-papo. E aí ele falou que poderia ser um bate-papo, aí eu já, ufa, se pode ser um bate-papo, então fica mais tranquilo, porque eu acho que fica mais leve e a gente vai determinando os caminhos que a gente quer tomar. A gente vai determinando as estruturas, as sequências que a gente quer realizar. Então, isso é uma coisa que para nós é muito importante, né? Então, eu gostaria muito que vocês estivessem comigo, sinceramente, me ajudassem a construir esse entendimento juntos. Os amigos me lançaram uma proposta, na verdade agora nos lançaram a proposta. Só uma pequena observação aqui, no nosso lar, que é a casa espírita que me acolhe, eu participo de uma atividade que é teoricamente a palestra. Pessoal aqui alguns já conhecem, mas é porque aqui a gente não tem palestra, a gente desistiu de palestra. A gente foi, insistiu até que o povo falou, realmente, vamos desistir desse negócio. E aí a gente tem uma coisa chamada ID, é uma coisa, uma invenção, que é Ideias, Diálogo e Espiritismo. Que a gente está no formato de normalmente metade do tempo alguém expõe um assunto e outra metade do tempo a gente bate um papo, discute, conversa. Eu já consegui a proeza de não falar quase nenhuma palavra durante um ID que eu era o expositor. Eu só li a mensagem, fiz 4 perguntas e a gente construiu o momento junto. Então, eu acho que esse é o importante. Aí vocês podem pensar, mas e o seu conhecimento? Compartilhar conosco? Se meu conhecimento fosse lá essas coisas, eu não tava aqui desse jeito, né? Então, é porque, né, a gente precisa aprender um pouquinho. E aí a gente aprende junto, a gente constrói junto. Então eu queria fazer esse convite. Para isso a gente foi convidado pelo pessoal. Eu me lembro de quando Etienne, não sei se você se lembra, Etienne, de quando Etienne me ligou para discutir sobre essa jornada. E a gente foi bater um papo sobre as possibilidades, né? Deixa eu até ver aqui, eu acho que eu consigo... Pronto. Agora sim. A gente conversou com Etienne, a gente bateu um bom papo, foi quase 1 hora, né, de conversa sobre a jornada, você lembra, Etienne?
E aí a gente conversou bastante sobre os temas que poderiam vir a ser. E aí a gente, ela principalmente elaborou, né, esse tema do Jesus e Nicodemos. E aí eu não sei que pessoa que teve o momento de falta de inspiração de me chamar. Que era inspiração até chegar no meu nome. Aí chegou, deu falha no Wi-Fi, a internet caiu, o 4G sumiu. E aí me chamaram. Mas tudo bem, misericórdia de Jesus para mim, prejuízo de vocês. E aí eles me passaram Jesus e Nicodemos. Eu estou numa série de estudos com um grupinho que a gente se afeiçoou, que a gente comenta de personagens bíblicas, né? A gente comenta como se fosse vários encontros, né, Ivana? 2 até agora, mas a gente vai produzir mais. A gente já comentou sobre Simeão e a gente já comentou sobre João Batista. E de certa forma eu vou aproveitar aqui para também comentar sobre Nicodemos, né? Nicodemos, ele era um doutor da lei, um membro do Sinédrio. Quem não sabe o que é Sinédrio, Sinédrio é o nome dentro do judaísmo que designava o Supremo Tribunal Federal. Certo? Então era o Supremo Tribunal Federal. A questão é que esse Supremo Tribunal Federal, ele não tinha só a função do Supremo. Ele não tinha só função judiciária. Ele tinha função judiciária, legislativa e executiva. Ele determinava a lei, julgava se você tinha cometido um crime ou não, e executava a punição ou não, e era ele que organizava os judeus, né? Era a cúpula maior. Você não tinha a figura de um presidente. Você tinha a figura do sumo sacerdote dentro desse sinédrio, dentro dessa cúpula. Então era a elite da elite da elite da elite. Paulo, por exemplo, no início da jornada ainda como Saulo, ele estava tentando conseguir uma posição dentro do sinédrio. E aí quando ele conquista, Jesus fala, parou? E aí para tudo. Mas Nicodemos era membro dessa elite. Ele tinha muito poder na mão. Muito poder na mão. E ele organizava muitas coisas, mobilizava muitas coisas. Tanto é que ele e José de Arimateia conseguem o corpo de Jesus depois, né? Depois da crucificação, são eles que conseguem o corpo do Cristo. E Nicodemos compra tantos produtos para exumar o corpo, né? Porque você tinha um processo de limpeza, todo um processo de exumação dos corpos. Nicodemos compra tanto produto, mas tanto produto, que os comerciantes perguntam qual foi o rei que morreu. Porque parecia que tinha sido um rei que tinha morrido, porque ele basicamente foi nas lojas e comprou os produtos, tudo que tinha. Ele era uma pessoa muito carinhosa, muito bondosa, pelos relatos que se tinham. Era um homem muito honesto. Muitas pessoas visualizam em Nicodemos um covarde, porque ele foi ver Jesus à noite, nesse trecho, né? Nicodemos vai à noite. E aí muitas pessoas acham que Nicodemos era covarde.
Mas, na verdade, não. Nicodemos era muito corajoso. Mas ele era corajoso como um ser humano normal, como uma pessoa normal. Ele não era um Paulo de Tarso, sabe? Paulo que dá a cara a tapa. Ele não era Paulo de Tarso. Ele era um corajoso normal, era uma pessoa muito honesta, era uma pessoa muito trabalhadora. Na posição que ele estava, ele buscava ajudar o máximo de pessoas o possível. Mas ele tinha algumas deficiências, algumas dificuldades e etc. Eu diria que Nicodemos, em termos de personalidade, ele era um bom palestrante espírita. Você pode pensar desse jeito. Ele era um bom palestrante espírita. Tanto é que Jesus vai comentar: você tem muito raciocinado, mas você não tem sentido. Aí me coloco no bolo. Mas esse é Nicodemos. Então eu já cumpri meu combinado com o meu grupo de dar uma apresentadinha e a gente vai comentar mais sobre Nicodemos durante esse nosso encontro. Mas aqui a gente chegou em uma bifurcação. Eu acho que a maioria de nós sabe a passagem. Eu quero ler as principais partes da passagem aqui. Mas a gente chegou em uma bifurcação. Para que caminho a gente vai ir? E agora eu quero que vocês escolham. Para qual caminho? Eu tenho 2 caminhos para propor para vocês. Para propor. Nós temos o caminho da direita, que é estudar essa passagem com a ajuda de Emmanuel. Emmanuel é um colega meu, gente boníssima, gente boa. Certo? Emmanuel faz alguns comentários sobre essa passagem. Uns 15. Mas a gente vai pegar alguns. Certo? Temos esse caminho. Mas eu tenho um outro amigo que também gosta muito dessa passagem, que é Humberto de Campos. E no livro Boa Nova, Humberto de Campos fez um making of dessa passagem. Ele mostrou o que estava acontecendo, ele fala um pouco de Nicodemos, mas ele diz todo o diálogo, porque essa passagem está no Evangelho de João, mas está o diálogo incompleto. Ele fala o resto do diálogo, mas fala uma conversa que Jesus tem com Tiago e André depois. Jesus explicando. Então, a gente tem o comentário de Emmanuel explicando, e nós temos Jesus explicando através de Humberto de Campos. Eu sei que é difícil. Mas o que vocês vão fazer agora? Vocês vão abrir o chatzinho. Quem puder. Eu já estou vendo quem está aí na câmera botando os números. Vocês vão escolher número 1 ou número 2? Eu quero os 2. Não, os 2 não tem como. Aí a gente vai sair daqui meia-noite. A gente Tem vai escolher. problema, Número 1 é comentário de Emmanuel. Número 2 é comentário do próprio Jesus através do Boa Nova. Ó, já tem gente, já tem 4 pessoas. 5, vamos lá. Eu quero que vocês escolham um caminho que a gente vai tomar. Fala, Glória. Ô, Nato, eu não sei colocar o número, não. É número 2 que eu prefiro. Pronto. Eu também prefiro 2. Pronto. Não achei esse negócio de chat aqui, não. Sem problema. Ainda bem que não é só eu. Eu também prefiro 2. Eu também não sei escrever, não. Pronto. Olha, quem votou pelo 1, fomos vencidos. Ó, 43-1. Vou pedir para Emmanuel puxar o pé de vocês à noite, viu? Onde já se viu trocar Emmanuel por Jesus. Desconsiderando o trabalho que eu tive de recolher as referências de Emmanuel. Brincadeira. Eu usei um livro chamado Evangelho por Emmanuel,
que é o volume de João, do Evangelho de João. Então eu só abri lá e tá tudo já ordenadinho, tudo bonitinho. Não tive trabalho nenhum. Que trabalho é uma coisa que espírito inferior não gosta. Eu tô tentando me apegar a esse negócio chamado trabalho, mas tá complicado. Então a gente vai tomar o segundo caminho. Opa! Então a gente vai pegar, vamos trazer o livro Boa Nova. E a gente vai andar e discutir com Jesus agora. Bater boca com Jesus. Porque, olha, eu gosto de bater boca com Jesus. Que ele tem umas invenções estranhas. Jesus não é certo das ideias, não. Ele tem umas invenções estranhas, esse negócio de perdoar 70 vezes 7. Vocês já tentaram fazer isso? Eu comecei a tentar. No terceiro eu dei uma parada, porque tava todo mundo achando que eu era besta, servindo de capacho pros outros. Aí eu falei, mestre, você tem certeza que não foi um erro de cálculo? Você tem certeza que era 70 vezes? Não, aí você forçou a barra. Mas Jesus tem umas coisas esquisitas. Tô tentando me habituar à didática dele. Tá difícil, antes eu já cortei cabeça em nome dele, agora entender que é para amar tá complicado. O cabeça, eu entendi fácil. Foi bom que só. Agora amar. E por que eu tô falando desse negócio de perdoar, amar, cortar a cabeça e etc? Porque é sobre isso que Jesus vai discutir agora. Então vamos pegar o livro Boa Nova e dar uma olhadinha. A gente vai ler como o livro Boa Nova já traz toda a passagem. Então eu não vou ler o Novo Testamento. Só leria o Novo Testamento se a gente escolhesse o caminho de Emmanuel. Emmanuel foi desprezado. Vou guardar meu Novo Testamento aqui. Então agora a gente vai pelos caminhos de Humbertinho e Jesus. Eu vou compartilhar minha tela para ficar mais gostoso para quem quiser acompanhar também, né? E para quem for cego, eu vou aumentar a letra aqui. Pronto. Estão conseguindo ver? Quem está pelo celular aí também está conseguindo? Quem tiver pelo celular, a gente recomenda colocar o celular na horizontal. Para que aí na horizontal, quando ele fica inclinado, ele fica maior. E você também pode fazer que nem foto, dar um zoomzinho para enxergar melhor. Bom, o capítulo começa antes. Ó, uma motinho dos nossos irmãos. O capítulo começa antes, certo? Ô, Natan, com Fala, licença. Está cortado o meu texto, tanto de um jeito quanto de outro. Horizontal, vertical. Pronto, Sônia. Tenta fazer que nem a foto e tenta diminuir o zoom. Sabe aquele movimento de pinça de diminuir o zoom? Sim, não, mas eu nem mexi. Está cortado mesmo. Não botei zoom, não. Pronto, vou tentar compartilhar novamente. O Messias estava? Isso. Ah, porque... então agora ficou legal. Ah, pronto. Agora eu desliguei. Mas tá tranquilo, vou colocar de novo. Obrigada. Eu que agradeço, Sônia. E você está bem? Graças a Deus. Nunca mais me mandou nenhuma mensagem. É recíproco, não é, meu amor? Vamos todo mundo. Mas eu te amo, assim mesmo. Sim, Me esquecendo. Para nós, o tempo e a distância não é nada. Com certeza. Muito bem. Então vamos lá. Estão todos ok agora? Sônia ok aí? Ok. Pronto. O Messias estava acompanhado apenas de 2 de seus discípulos e recebeu a visita com a sua bondade costumeira. Após a saudação habitual e revelando as suas ânsias de conhecimento, depois de fundas meditações,
Nicodemos dirigiu-se-lhe respeitoso. Mestre, bem sabemos que vindes de Deus, pois somente com a luz da assistência divina poderíeis realizar o que tendes efetuado, mostrando o sinal do céu em vossas mãos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber vossa palavra sobre os recursos de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Então vamos analisar essa primeira fala aqui de Nicodemos. Tenho empregado a minha existência em interpretar a lei, mas desejava receber a vossa palavra sobre o recurso de que deverei lançar mão para conhecer o reino de Deus. Nossa! Olha, eu já li o Livro dos Espíritos, já li codificação, já li alguns romances e etc. Eu sei o que está lá. Mas eu estou passando por um problema tão grande. Eu queria tanto ouvir a voz de um espírito me aconselhando, falando o que eu preciso fazer diante desse problema que eu estou passando. Nossa, eu vou toda semana para o centro espírita, eu estudo, eu estou lá, mas o que eu estou passando não está no livro. Eu queria um conselho para mim. O que eu preciso fazer para sair dessas amarguras, dessas angústias que eu tenho vivido? Reconhece essa fala em algum lugar? É a fala de Nicodemos. Eu tenho estudado, mas eu quero saber algo para mim. O que eu preciso fazer? Sempre quando me vem... Teve uma vez, vou fazer um adendo. Teve uma vez que uma médium veio me falar, tem um recado para você, que a espiritualidade pediu para te passar. Aí eu... Quando foi que você recebeu esse recado? Não, eu estava lá em casa e aí eu ouvi uma voz falando, olha, você vai para falar para Natan tal e tal coisa. Aí eu... Entendo. E como você sabe que era um bom espírito? Não, porque o recado é muito bom. Mas se é muito bom, por que ele não passou para mim direto? Eu sei que eu fui perguntando, tentando ajudar a médium a reconhecer esse processo. Tentando reconhecer que esses gêneros de recado nem sempre são sadios. Não estou dizendo todos, mas a maioria não é sadio. Que ela ficou estressada e falou, você não quer saber? Não sabe, tchau. Ou seja, o recado não era tão importante assim, né? Porque acabou que ela não me contou e o espírito também não foi lá encher o saco dela mais uma vez, pedindo por isso. Mas até hoje eu não consigo me recordar de um momento onde eu pensei que a única solução era se um espírito me dissesse alguma coisa. Sabe, ir em uma reunião mediúnica e perguntar para um espírito dar uma resposta particular para mim. Eu não vou dizer que eu nunca pensei nisso, já passou essa questão pela minha cabeça. Mas quando eu refleti ponderadamente, quando a gente para
para pensar nessa questão, a gente vê que existe tanto já saber à nossa volta, tanto amparo à nossa volta, que muitas vezes a gente não aproveita, que é complicado a gente pedir ajuda quando a gente não aceita a ajuda que já tem disponível. É como o mendigo passando fome na rua, que pede comida para você, você vai, compra um alimento e dá para ele, ele olha e fala, ah, esse daqui eu não quero não. Eu quero aquele outro. Não gosto muito do gosto desse. A gente se sente super contente diante dessas questões, né? Dá aquela vontade, dá aquele abraço na pessoa que a gente está ajudando, né? Só que não. Então a espiritualidade tem todo o esforço de criar livros, conduzir reflexões, conhecimentos, mensagens e etc. E Nicodemos interpretava, mas mesmo assim ele queria algo particular. E aí Jesus vai fazer um comentário interessante, que aí eu fiz esse primeiro comentário, eu quero que agora vocês comentem. O mestre sorriu bondosamente e esclareceu. Primeiro que tudo, Nicodemos, não basta que tenhas vivido a interpretar a lei. Antes de raciocinar sobre suas disposições, deveria ter-lhe sentido os textos. Mas, em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. E aí? O que vocês enxergam dessa fala de Jesus para Nicodemos, dentro desse contexto mesmo que eu levantei agora há pouco? Alguém quer participar comigo? Ó, só de conversador eu sei que tem uns 5 aqui. Vocês nem vêm me falar que tá envergonhado, que eu sei que tem uns 5 a 6 aqui que eu conheço que não tem vergonha nenhuma. Então para de pensar, não, deixa os outros. E vai, bora. Os outros vão vir depois de você. Fernando, a minha hora tá correndo, viu? O bônus hora tá contando. Eu tô tranquilo. Natan, essa fala, eu compreendo que ela trata das reencarnações. Nascer de novo não é entrar na barriga da mãe, como pensa Nicodemos, que eu já estou lá diante do texto. Mas é necessário que reencarnemos para que a gente possa crescer, evoluir, aprender. E isso é o que eu entendo, que eu sempre ouço falar todos aqueles que falam sobre essa passagem, né, na doutrina espírita. Tem mais alguma coisa que a gente pode aprender nessa passagem? Muito bem, Sônia. Tá vendo? Quebrou o silêncio. Muito bem. Sônia comentou essas 2 linhas. Tá vendo, Sônia, eu grifando aqui? Mas em verdade, devo dizer-te que ninguém conhecerá o reino do céu sem nascer de novo. Perfeito. Falamos sobre reencarnações. Mas a fala de Jesus tem outras 3 linhas, que é essa parte aqui.
E essas 3 primeiras linhas falam sobre o quê? Sônia já deu 50% da resposta. Glória levantou a mão. Você sabe que comigo não tem essa de levantar a mão, né, Glória? Seu microfone está mutado, Glória. Natan, de me provocar. Chama Anderson aí, que Anderson vai saber falar. Uai, você desaprendeu a falar? Natan, Oi, Wanda. é Mafalda, tá com a Ah, Wanda. pronto. Oi, Mafalda. Ó, eu não sei, não, eu sou muito meio assim atrasada para essas coisas, né? Para interpretar, então, sou terrível. Mas ali o que dá de entender é que assim, ele tentou interpretar, né? Tipo, o evangelho todinho, as linhas todinhas, mas não vivenciou. Tipo assim, não viveu as letras que ele estava, né, no texto, assim, ele não... Como é que eu explicar isso aqui? Não colocou em prática, não vivenciou o que ele lia, entendeu? Então, tipo assim, teoricamente, ele teve muita coisa, né? Conseguiu muita coisa, mas na prática, no vivenciar mesmo, parece que não. Não sei se é isso, me corrige aí, porque eu sou bem lesadinha. Olha, se você é lesada, eu sou uma meba. Então, a gente competir miséria comigo mesmo. Fique tranquila. E Natan, eu queria... Fala. O Anderson vai falar. E Natan, eu me lembrei também, sabe agora, de um amigo meu, o Nicodemos da vida, tá? De tempos anteriores. Eu tinha, assim, nesse companheiro, um exemplo muito grande de literatura, porque ele lia muito, estudava muito, não perdia um seminário. Então eu tinha nele um exemplo de alguém que se dedicava na interpretação. Mas eu fui conhecer ele mesmo o dia que desencarnou a mãe dele. O dia que desencarnou a mãe dele, eu vi que todo aquele bojo de interpretação que ele tinha, ele não conseguiu exemplificar um princípio da doutrina espírita, né, que é a imortalidade da alma. Ele não tinha entendido esse princípio simples, entendeu? Eu queria só ver esse referencial, que eu convivi com ele. Muito bem. Um ótimo exemplo. Mais alguém gostaria de trazer algo? Eu ia falar exatamente com ele. Oi, Zenilda, tudo bem? Boa noite. Boa noite. Renata, prazer. Assim, meu entendimento, né? Que Jesus fala que não tem, basta que tenhamos vivido a interpretar a lei. E ele procurou estudar as escrituras, né? Para buscar ali a verdade, o entendimento. Só que Jesus fala para a gente que não basta que a gente saiba o evangelho, as 5 obras, ou desenvolver, ter a fé, se você não pratica, se você não obra, né, na seara dele, não coloca em prática todos os ensinamentos, como você falou aí, perdoar aos poucos para perdoar muito, né? E também ele não estava preparado para a verdade que Jesus tinha de compreender o que Jesus estava querendo falar sobre a reencarnação. E por isso que Jesus falou com ele, tem que nascer de novo, e ele também não entendeu. Ele pensou, igual ele fala lá, ó, como nascer de novo se eu sou velho? Como é que eu vou voltar para o ventre de minha mãe? Jesus realmente já o conhecia e entendeu que ele não estava preparado, até para a resposta. Muito bem, Zenilda. Oi, Patrícia. Lendo essa passagem, né, eu fico me questionando qual é o objetivo de estudar a doutrina espírita, né? Eu estou estudando para quê? Eu estou colocando o que eu estou aprendendo em prática, ou pelo menos tentando, ou só estou querendo para mostrar para o outro? Qual é o objetivo? Eu acho que a gente tem que sempre
está fazendo essa pergunta quando a gente se propõe a estudar. Muito bem, Paty. Eu quero colocar só um exemplo sobre essa frase, e antes de raciocinar sobre as suas disposições, deveria ter sentido os textos. É como se a gente estivesse hoje num trabalho dentro da nossa vida, vamos colocar assim, vamos supor, vamos arrecadar alimentos, temos que arrecadar alimentos, está aqui, ó, tem que ir em tal lugar, tal lugar, tal lugar. Se eu dou as ordens, faço o itinerário, falo o que tem que fazer e não vou fazer. Delego. Alguém vai fazer. Quer dizer, eu sei o que tem que ser feito, eu li o que tem que ser feito, não senti, eu vi os outros fazer, mas não sei o que é. Eu sei que está sendo feito, mas eu não senti na pele. É isso que eu acho que Jesus quis dizer para ele, que ele tinha que ter sentido os textos primeiro. Muito bem. Os outros que querem participar, agora eu... daqui a pouco. Pra gente conseguir terminar no horário certo que foi proposto. Mas muito bem. Tô gostando de ver. Agora estamos aquecendo a participação. Ótimo. Vocês fizeram ótimas ponderações. E eu vou fazer uma observação. Pensem comigo. Jesus é um homem sábio. Ele falava por parábolas. Mas quando era para dar um puxãozinho de orelha, ele dava bem direto e reto. Não é? Pensemos comigo que se ele quisesse falar, viver, por que ele teria usado o verbo sentir? Viver também será uma etapa fundamental, mas uma etapa depois. É uma etapa mais avançada. Todos estão corretos. Mas aqui talvez Jesus esteja também falando sobre uma outra coisa. Uma coisa que, para vocês verem, a gente está tão desacostumado de falar, que é o ato de sentir, do sentimento. Não necessariamente já a vivência daquilo. Mas entre o raciocinar e o viver, tem uma estação intermediária, que é a estação do sentir. Você raciocina sobre o amor ao próximo. E um dia você vivencia o amor ao próximo. Mas antes, você sente o amor. Vamos ver se esse raciocínio está correto? Jesus ele vai comentar sobre isso um pouco mais adiante. Então, levantemos. Eu vou optar para ir por caminhos não comuns nesse nosso diálogo. Então, a gente não vai falar muito de reencarnação. Que aí Etienne dá aquela revirada. Mas era o tema que eu pensei. Calma. Nicodemos pergunta: como pode um homem nascer de novo sendo velho? Interrogou o fariseu altamente surpreendido. Poderá porventura regressar ao ventre de sua mãe? O Messias fixou nele os olhos calmos, consciente da gravidade do assunto em foco, e acrescentou: em verdade, reafirmo-te ser indispensável que o homem nasça e renasça para conhecer plenamente a luz do reino. Entretanto, como pode isso ser? Perguntou Nicodemos, perturbado.
És mestre em Israel e ignoras essas coisas? Inquiriu Jesus, como que surpreendido. É natural que cada um somente testifique daquilo que saiba. Porém, precisamos considerar que tu ensinas. Apesar disso, não aceitas os nossos testemunhos. Se falando eu de coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las, como os teus raciocínios sobre a lei? Se falando de coisas terrenas, sentes dificuldades em compreendê-las, com os teus raciocínios sobre a lei, como poderás aceitar as minhas afirmativas quando eu disser das coisas celestiais? Seria loucura destinar os alimentos apropriados a um velho para o organismo frágil de uma criança. Aqui Jesus está falando sobre um bocado de coisa. Um bocado. Sabe o que é um bocado? Vocês podem preparar aí 7 encontros só sobre essa fala aqui de Jesus. Um bocado de coisa. Mas a gente vai continuar. Porque tem coisa boa para frente. Extremamente confundido, retirou-se o fariseu, ficando André e Tiago empenhados em obter do Messias o necessário esclarecimento daquela lição nova. Então, Tiago e André ficou na expectativa. Sai, Nicodemos, sai, que eu quero perguntar para Jesus. Nicodemos virou a esquina, eles trancaram a porta, sentaram sim. Nos esclareça o que foi isso agora. Jerusalém quase dormia sobre o véu espesso da noite alta. Silêncio profundo se fizera sobre a cidade. Jesus, no entanto, e aqueles 2 discípulos continuavam presos à conversação particular que haviam estabulado. Desejavam eles ardentemente penetrar o sentido oculto das palavras do Mestre. Como seria possível aquele renascimento? Não obstante os seus conhecimentos, também partilhavam da perplexidade que levara Nicodemos a se retirar fundamente surpreendido. Por que tamanha admiração em face dessas verdades? Perguntou Jesus bondosamente. As árvores não renascem depois de podadas? Nesse momento, se eu sou Tiago, eu batia logo na mesa e falava, não, mestre, aí você tá de sacanagem comigo. É sério mesmo que você quer que eu olhe uma árvore sendo podada e entenda como a vida funciona? Porque é isso que Jesus vira e fala, por que vocês estão surpreendidos com isso? Olha a árvore, ela é podada e renasce. Não é óbvio que com a gente é a mesma coisa? Não, mestre. Não é óbvio, ok? Eu estou enfatizando isso porque isso vai ser importante para compreender o que ele vai falar depois. Com respeito aos homens, o processo é diferente, mas o espírito de renovação é sempre o mesmo. O corpo é uma veste, o homem é o seu dono. Toda roupagem material acaba rota, velha, amassada, rasga. Porém, o homem, que é filho de Deus, encontra sempre em seu amor os elementos necessários à mudança de vestuário. A morte do corpo é essa mudança indispensável, porque a alma caminhará sempre, através de outras experiências, até que consiga a imprescindível provisão de luz para a estrada definitiva no reino de Deus. Com toda a perfeição conquistada ao longo dos rudes caminhos. Certo? Tranquilo? Suave? Sereno? Só que agora começa a fase da conversa que eu mais gosto. Que é a fase onde os discípulos vão começar a trazer as minhas revoltas e as minhas perturbações.
Porque as falas de Jesus é muito bonitinha, sozinha. Tem que os discípulos participar da conversa para a gente conseguir entender melhor. André sentiu que uma nova compreensão lhe felicitava o espírito simples e perguntou. André não raciocinou. André sentiu. E ele sentiu o quê? Felicidade. Uma pequena dica. Se você pega um texto de Emmanuel, um exemplo. Eu vejo muito as pessoas falarem, nossa, Emmanuel deu uma porrada em mim. Nossa, Emmanuel aqui apertou. Espiritismo era para ser consolador. Quando você compreende algo sobre a vida, o sentimento deveria ser de consolação e felicidade. Então isso já é uma boa coisa para se refletir. Mas André perguntou, mestre, já que o corpo é como uma roupa material das almas, por que não somos todos iguais no mundo? Uma ótima pergunta. Se reencarnação existe, por que todo mundo não é do mesmo jeito? Vejo belos jovens junto de aleijados e paralíticos. Aí Jesus vai dar aquela explicaçãozinha que a maioria de nós já sabe. Acaso não tenho ensinado, disse Jesus, que tem de chorar todo aquele que se transforma em instrumento de escândalo? Cada alma conduz consigo mesmo o inferno ou o céu que edificou no âmago da consciência. Seria justo conceder-se uma segunda veste mais perfeita e mais bela ao espírito rebelde que estragou a primeira? Seu filho pegou o carrinho e jogou na parede com toda a força e estourou o carrinho todo. Você vai lá e compra um carrinho melhor e mais caro para dar para ele? Não, né? Quando a criança é o espírito muito destrutivo, a gente começa a comprar os brinquedos mais baratos que tem na loja. Que diríamos da sabedoria de nosso Pai se facultasse as possibilidades mais preciosas aos que as utilizaram na véspera para o roubo, o assassínio, a destruição? Os que abusaram da túnica da riqueza vestirão depois a dos fâmulos e escravos mais humildes. Como as mãos que feriram podem vir a ser cortadas. Todos vivos até aqui? Sem nenhuma intercorrência? Muito bem. Agora o bicho vai pegar. Aqui foi a parte leve da discussão. Agora Tiago Tiago ele vai no fundo. Sabe no fundo? Por quê? Tiago ele não está raciocinando. Tiago ele está buscando sentir. Só que vai ter uma hora que ele vai dar uma derrapada, escorregar e cair de cabeça no chão. É agora. Fica no close. Agora é um momento bom do filme. Hein? É aquele momento que você não pode piscar. Senhor, compreendo agora o mecanismo do resgate. Entendi. Eita lasqueira, coisa boa. Entendi. Resgate. Murmurou Tiago, externando a alegria do seu entendimento. Mas observo que desse modo o mundo precisará sempre do clima do escândalo, sempre
Mas observe que, desse modo, o mundo precisará sempre do clima do escândalo e do sofrimento, desde que o devedor, para saldar seu débito, não poderá fazê-lo sem que outro lhe tome lugar com a mesma dívida. Rapaz, Tiago aqui, ele foi no fundo, do fundo, do fundo, do fundo, do fundo, do fundo da questão. Fundo que a maioria dos espíritas não pensa. Porque assim, ele foi assassinado. Deve ter matado alguém no passado. Roubaram tudo dele. Deve ter roubado muito. Nossa, foi abandonado. Mas deve ter abandonado muito. Nossa, aquele cara tem uns fios ruins, viu? Mas ele deve ter sido muito ingrato. E aí o problema é que, vamos lá, se o assassino A mata uma pessoa, na próxima encarnação ele tem que ser morto por um assassino B. Mas esse assassino B matou uma pessoa. Então na próxima encarnação ele tem que ser morto por um assassino C. Mas esse assassino C matou uma pessoa. Então na próxima reencarnação ele precisa ser assassinado por um assassino D. Esse assassino D vai precisar ser assassinado por um assassino E, que vai precisar ser assassinado por um assassino F, que vai precisar ser assassinado por um assassino G, e assim sucessivamente. Porque quando você pensa que reencarnação traz esse tipo de justiça, traz esse tipo de ressarcimento, você pode ter raciocinado sobre reencarnação, mas você não sentiu sobre reencarnação. Você raciocinou sobre justiça, mas o seu sentimento, sabe do que foi? Vingança. Vamos entender por quê? O mestre apreendeu a amplitude da objeção e esclareceu os discípulos perguntando. Adoro. Esclareceu perguntando. Depois vocês reclamam de mim. Dentro da lei de Moisés, como se verifica o processo da redenção? Então vamos lá. Agora, se tiver gente aqui que conhece a resposta de Tiago, não vale. Mas no Velho Testamento, vamos lá, é para participar, hein? Se não souber, chuta. Ok? Não se preocupa com tá errado, não. No Velho Testamento, como é empregado a justiça? Tem uma frase célebre. Como que é? Quem pode me falar aí? Olho por olho, dente por dente. Muito bem, Gisele aí, muito bem. Zenilda também colocou aí olho por olho, certo? Então, somos todos Tiagos. Tiago estava ali e uma pergunta que eu sei responder. Essa eu sei. Jesus perguntou dentro da lei de Moisés como se verifica o processo de redenção. Tiago deu uma meditadinha assim, um instante, sabe? E respondeu. Também na lei está escrito que o homem pagará olho por olho, dente por dente. Aí é nesse momento que Tiago fala, tudo faz sentido. Olho por olho, dente por dente, quer dizer que se eu ceguei alguém e eu não for cego, não for cegado, na próxima reencarnação eu vou ser cegado. Pronto, agora, tudo encaixou, um círculo perfeito. E aí ele alcançou a alegria de ter compreendido o Velho Testamento também. E aí vem Jesus. Jesus, ele não traz um balde de água. Ele traz o Mar Morto inteiro e joga em Tiago. Jesus diz assim, e aí eu digo para vocês, também tu está procedendo como Nicodemos? Estás procedendo como Nicodemos.
Replicou Jesus com um generoso sorriso. Como todos os homens, aliás, têm raciocinado, mas não têm sentido. Aí eu vou até esconder o texto. Vocês estão sentindo que eu estou escondendo o texto? Eu gosto de... aquela expectativa. Pronto. Aqui a gente vai entender o que é a diferença entre raciocinar e sentir. Essa resposta, se você, mesmo que os porta-voz foi Gisele e Zenilda, mas eu vi Heloísa aí dando uma pontadinha pro olho, Ivana também, e muitos pessoais aí, a maioria veio na mente essa frase, não é? Então pronto, pega. Isso é raciocinar sobre a lei. Isso é raciocinar sobre a lei. Não é sentir. Aí Jesus vai explicar. Você não leu também essa parte? Olha a resposta de Jesus. Também tu, Tiago, estás procedendo como Nicodemos, explicou Jesus com um generoso sorriso. Jesus é sarcástico. Como todos os homens, aliás, têm raciocinado, mas não têm sentido. Ainda não ponderaste, talvez, que o primeiro mandamento da lei é uma determinação de amor. Acima do não adulterarás, do não cobiçarás, do não, está o amar a Deus sobre todas as coisas, de todo o coração e de todo o entendimento. Como poderá alguém amar o Pai aborrecendo-lhe a obra? O método de resgate do Velho Testamento é amor. Porque é a maior obediência. É o primeiro mandamento. Então é a maior obediência. Moisés, Velho Testamento. Não. Nunca foi. Quem criou um Velho Testamento vingativo? Eu vejo às vezes alguns colegas comentando, o Deus do Velho Testamento, algumas linhas religiosas gostam muito do Deus do Velho Testamento. Nós gostamos do Deus do Novo Testamento. É o mesmo Deus. Quem lê vingança é o dono dos olhos. Porque Jesus acabou de mostrar um exemplo do que é sentir, ao invés de só raciocinar. Reencarnação é uma questão de amor. E agora a gente vai entender o resto da fala. Contudo, não é estranho a exiguidade de visão espiritual com que examinaste o texto dos profetas. Todas as criaturas hão feito o mesmo, investigando as revelações do céu com o egoísmo que lhes é próprio. Organizaram a justiça com o edifício mais alto do ideal humano, que é a vingança. E, entretanto, coloco o amor acima da justiça do mundo, e tenho ensinado que só ele cobre a multidão dos pecados, que nem Zenilda colocou agora. Se nos prendermos à lei de Talião, somos obrigados a reconhecer que onde existe um assassino haverá mais tarde um homem que necessita ser assassinado. Com a lei do amor, porém, compreendemos que o verdugo e a vítima são dois irmãos, filhos de um mesmo pai. Basta que ambos sintam isso, para que a fraternidade divina afaste os fantasmas do escândalo e do sofrimento. Qual é o principal aspecto da lição de Nicodemos?
não se esqueça que é necessário nascer de novo. Reencarnar? Também, mas reencarnar vai ser automático. Reencarnar é automático, certo? Queira ou não queira, vamos reencarnar. Mas vamos sentir ao invés de só raciocinar. Se a gente reencarna, é porque a gente tem que, além de nascer de novo, morrer várias vezes, né? A gente tem que nascer de novo para entrar no reino. E a gente tem que morrer para entrar no reino. Porque se precisa nascer, precisa morrer. Esqueçam copos. Esqueçam copos. Para o espírito, o que é nascer de novo? Você já nasceu de novo? Você já morreu para conseguir nascer de novo? Ou você muito tem raciocinado, mas não tem sentido? O que vocês acham? Eu acho que a gente vai estudar isso no domingo. Tiranivana, sendo... Lady falou que foi lá no fundo. Tiago, culpa de Tiago. Tiago, era desnecessária essa pergunta. Tiago. Mas vamos lá. Alguém gostaria de comentar alguma coisa? Vocês vão me Eu não posso falar, não? Pode, agora você pode. Ah, então tá. Muito obrigada, teacher. Esse texto, quando a gente lê, Renata, realmente a gente se remete logo à questão da reencarnação, né? Para a gente é óbvio você remeter à questão de reencarnação. Quando você faz essa interpretação, como você fez agora, fica claro. Você esclareceu, você deu uma luz para a gente aí, e é assim que a gente tem que interpretar os textos. A gente não vai no fundo para realmente poder entender essas questões. Nicodemos sabia as leis, mas quando ele precisava vivenciar algo, ele se deparava com incertezas. E aí e o que eu faço agora? Como vários exemplos que foram dados aqui. Mas o nascer e renascer novamente, eu posso sentir isso quando eu estiver lendo um livro de Emmanuel, um livro de André, um livro de Chico, né, com questões da gente realmente refletir sobre para que estudar. Esses dias eu estava num curso e um professor franzino deu o tema da imortalidade para a gente estudar e perguntou para a gente por que estudar imortalidade, né, na minha ignorância, assim, como espírita, uai, para não ter medo da morte. Aí o professor falou assim, você está certa, Ivana, eu achei legal. Então, eu senti mesmo, por que eu estou estudando isso? Para a minha vida. Eu acho que Nicodemos, o Tiago foi fundo nisso, que ele conseguiu entender, e às vezes a gente acha que tem que nascer, e renascer, reencarnar, desencarnar. Ele também quis mostrar isso, eu acho que no texto também a gente entende isso, mas não é só isso. É a questão da gente poder interpretar as leis de uma forma que a gente possa praticar no nosso dia a dia, sentindo. Muito bem, né, Nirvana?
Mais alguém? Vocês agora estão sobre a conta de seu Fernando, viu? Estão pela conta dele aí. Eu acho que o nosso tempo, infelizmente, esgotou, né? Mas foi assim, um ensinamento maravilhoso. A gente também mergulhou, também foi ao fundo com essa sua interpretação, com essa sua colocação, e nos levou a enxergar coisas que a gente nunca viu entre linhas. Com essa sua paciência, com esse seu jeito de falar, nos esclareceu muitas coisas. Ficamos assim, extasiados, né? Eu acho que alguém, se quiser falar mais alguma coisa aí, eu acho que uns 2 minutinhos ainda pode falar, mas eu acho que você falou tudo, você deixou tudo muito claro, muito claro. Se você quiser encerrar, eu agradeço. Alguém mais quer falar alguma coisa? Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe... Natan, Oi, Fátima. eu sou a Fátima de Resende, irmã de Fernando. E gostaria de falar para você que eu passaria assim horas te ouvindo com essa calma maravilhosa sua. Você é abençoado. Maravilhoso ouvi-lo. Tem como fazer um pacotinho de você para trazer aqui para Resende? Para a gente ouvir você aqui? Ai, minha amiga, você não ia querer não. Você já ouviu falar da caixa de Pandora? Daquela mitologia que... Eu ia fazer o pacotinho, mandar quando você abrisse nossa Resende, ia ter as 7 pragas do Egito. Nem é nada. Ia ser um presente. Vai ser um presente maravilhoso para os resendenses. Com certeza. Obrigada, gratidão. Maravilhoso, tá? Eu que agradeço. Eu nem quis falar muito para não atrapalhar, porque o gostoso é ouvir você. Bom, uma boa noite. Gostoso a gente conversar, minha amiga. Porque hoje o nosso tempo é curtinho e não deu muito para termos muitas conversas, mas vocês já participaram de uma maneira gostosa e eu agradeço muito a vocês. E eu digo assim, o que eu sempre peço, já finalizando, o que eu sempre peço é que todas as pessoas que sentem que conseguiram alguma coisa, né, de algum contato que tiveram comigo, eu peço que vocês traduzam qualquer tipo de agradecimento em forma de prece, que eu sempre estou necessitando. Afinal, matar o homem velho é uma coisa complicada, porque ele se debate um pouco, viu? Vocês não fiquem achando que esse processo de morte é gostoso, tranquilo e suave, não. Então preces são sempre bem-vindas. Prece para esse pequeno homem semi-morto que anseia por morrer. Vamos fazer uma prece? Vamos fazer a prece. Então eu vou convidar a todos e a todas para respirar profundamente e buscar visualizar a si mesmo. Tente ver a si mesmo. Revise o seu dia um pouco. Lembre como foi sua manhã, como estava seu humor, as coisas que você fez.
Lembre da sua tarde, como estava seu humor, as coisas que você fez. O princípio da noite, um quadro de quem você é, se delineia à sua frente. Mas isto não é você. Está você em uma condição temporária. Busquemos agora elevar o pensamento. Busque se ver sem ciúmes, sem impaciência, sem desânimo, sem agitação, sem carência, sem solidão. Busque se visualizar em paz, plenamente liberto de todas as necessidades. Profundamente amoroso, tendo sempre uma palavra de carinho para todos, olhando todas as dores que lhe afligirem como flores do céu, perdoando a todas as pessoas à sua volta incondicionalmente. Sinta que com isso você continua com a sua família, com os amigos, com a sociedade à sua volta, mas não te oprime. A política não te oprime. As dramas familiares não te oprimem. Os circos e as flutuações do trabalho não te oprimem mais. Você como que plana acima do mar agitado, como ave frondosa, batendo suas asas para o alto. Tu és livre, nem mesmo a nuvem constitui-lhe impedimento. Tu podes voar para o espaço sem fim e conhecer 1000 estrelas, 1000 sóis. Mas é necessário renascer dessa forma, porque esse seu eu ainda está como semente dentro do seu eu de agora. Você, na verdade, é a semente desse eu do futuro. O seu dia de hoje representa muito bem as limitações que você se vê constrangido, semente pequena incrustada no chão das dificuldades. Tu precisas morrer. Não tenhamos medo. Vamos. Absorva a água da sabedoria divina, da consolação que vem através do Evangelho e da doutrina espírita. Aproveite o esterco nutritivo das dores e dificuldades à sua volta. Vamos. Afine sua casca.
Deixe a força da eclosão romper. Deixe para trás a casca das exigências, a casca dos seus desejos, a casca dos interesses. Deixe-se morrer para renascer livre, como grande borboleta que se liberta do casulo em que se encontrava, para bater com as asas rumo a Deus, que nesse momento nos ilumina, nos inspira, nos direciona. Sinta o calor de Deus nesse momento. Vá, desperta, ó tu que dormes, e o Cristo nos abençoará. Cheiro, Natan. Te amo, menino lindo. Fiquem bem. Natan, obrigado pela sua belíssima exposição.